Oi, pessoal, tudo bem? No Pergunte a Nutri dessa semana, a dúvida da mãe é algo que eu falo todo dia, com frequência, em consultório, em vídeo, em texto, em postagem, no dia a dia de Nutri infantil. E a pergunta era a seguinte: Dani, se você pudesse listar os três principais erros que os pais cometem na alimentação das crianças, isso a gente pensa desde a introdução alimentar até os 5, 7, 9 anos, não importa a idade. Né? Quais os principais erros que a gente poderia destacar para a gente melhorar, reverter essa situação? Eu poderia passar horas falando, né? Quem me acompanha sabe que eu falo bastante. Quem passa em consulta comigo, em consultoria, sabe que a gente estende bastante esse nosso bate-papo, porque é realmente uma conversa. Mas eu listei 3 pontos muito importantes, tá? O primeiro ponto é desistir nas primeiras recusas. Tá. Pensando num bebê que ele começou a introdução alimentar agora, que ele está com seus 6, 7 meses, eu sempre dou o exemplo. Ele ficou 6 meses em aleitamento exclusivo. Ele não recebia mais nenhum outro alimento além do leite. E aí, de repente, como num passe de mágicas, os pais acreditam que ele tem que comer de tudo, que ele tem que aceitar tudo e que ele não precisa fazer careta, que ele não precisa estranhar, que ele não precisa conhecer os alimentos. E aí mora um grande erro. Por quê? O neném é totalmente diferente, é um mundo novo para ele. Né? Ele nunca tinha visto, ele nunca teve contato com aquele alimento e agora ele começa a entender dia após dia que o peito continua sendo o principal alimento para ele, mas que ele vai ter acesso a novos alimentos, novas formas de alimentação. Então, nada, se ele recusou hoje, pode ser que ele não queria, que pode ser porque ele estava doentinho, com sono, enjoado, com preguiça, ou porque ele ainda não se interessou pelo alimento, tá? Esses dias eu vi uma comparação que eu achei muito bacana e faz todo sentido do mundo a gente trazer isso para alimentação também. Quando o neném vai andar, exceto né, as pessoas que colocam o neném no andador, que querem estimular a alimentação, a criança andar no andador, a gente não respeita a criança. Primeiro ela senta, depois ela ajoelha, depois ela engatinha, ela levanta e começa a dar os primeiros passinhos. A gente não coloca o bebezinho sentado para ele já andar. E é a mesma coisa com a introdução alimentar. A gente tem que entender que é introdução alimentar. E a introdução vai dos 6 meses aos 2 anos. Então, deixe a criança explorar, deixe a criança conhecer os alimentos, deixe a criança aprender. Né? E mais importante que aprender é ter prazer na refeição. E, gente, eu sempre falo isso, eu adoro esses vídeos no YouTube também. Fala assim, mas ele fez careta, ele pôs a língua pra fora, então quer dizer que ele não gosta. Não, quer dizer que é novidade, quer dizer que ele precisa se preparar para isso, tá? Se vocês quiserem, joguem no YouTube mesmo, crianças experimentando limão pela primeira vez. Vejam a reação dessas crianças e concluam vocês, 99% delas fazem careta. Será que essas 99% elas não gostam de limão? Garanto para vocês que não, tá? É questão de novo de paladar. Segundo erro, mascarar a comida. Né? Hoje em dia, a gente trabalha muito mais com a introdução alimentar participativa ou BLW, mas tem muita gente que não se adequa, não se adapta a esses dois modos de introdução. Então, a gente parte pela tradicional. E na tradicional, antigamente, gente, menos de 10 anos atrás, tá? Só para deixar claro que não é um antigamente muito longe. A orientação de pediatra era bater tudo no liquidificador, bater e peneirar tudo. E aí eu pergunto para a mãe, imagina um pratinho que tenha brócolis, que tenha cenoura, que tenha franguinho, que tenha arroz e que tenha couve. Pensei num prato agora aleatório. Vocês conseguem saber, sentir, imaginar cada gosto de alimento, cada textura, cada consistência? Agora pega esse mesmo prato, bate tudo no liquidificador, imagina que vai virar uma gororoba, uma cor super estranha, coloca num pratinho escuro, alto e dá para essa criança comer. Vocês acham que ela vai ter interesse em comer? Vocês acham que vai ser prazeroso para ela? E outra, será que ela vai saber a diferença do brócolis para a cenoura, da cenoura para o frango?
tudo vai ter o mesmo gosto, tudo vai ter a mesma cor, o mesmo sabor, a mesma textura, né? E, de novo, lembra que eu sempre falo que a criança é um livro em branco, né? Que cada dia a gente escreve uma nova página, um novo capítulo desse livro. Se a criança nunca viu um brócolis, por que que ela só come escondido, mascarado? E aí o que é pior? Quando ela passa, fica maiorzinha, com seus 2 aninhos ou até um pouco mais, que ela passa a comer sozinha, né? Passa a ter maior autonomia. Aí é muito comum a mãe bater no consultório e falar assim: Dani, meu filho sempre comeu, mas agora ele não come mais, o que eu faço? E aí a gente descobre que o sempre comeu, ele sempre comeu mascarado, ele sempre comeu tudo misturado, tudo com a mesma cor, e ele não sabia. Quando a gente monta o pratinho dele, arroz, o brócolis, o franguinho, a cenoura que eu comentei, ele nunca viu, ele não sabe o que é. E é natural da gente rejeitar o novo. Questão de proteção, né? Questão de segurança nossa. O bebê nasce com esse instinto muito mais aflorado que a gente. A gente tende a melhorar isso, mas o bebê não sabe, ele não tem essa noção, tá? E o terceiro erro, que é muito comum, é obrigar a criança a comer. Gente, entendam uma coisa, ninguém passa fome, lógico. Estamos falando de crianças num contexto social, não estamos falando de crianças com necessidade, que passam fome, crianças carentes, nada disso, né? Estamos falando de um contexto social. Criança não fica com fome. Se ela tem fome, ela realmente vai comer, tá? Entendam isso no primeiro momento. Ou seja, se você fez o pratinho dela, tudo coloridinho, tudo separadinho, não desistiu nas primeiras recusas, mas ela não quis comer. Tudo bem. Às vezes, o meu horário de almoço é diferente do seu horário de almoço. Por que não pode ser diferente do horário da criança? E outra, tem N pessoas que acordam, não conseguem tomar café logo quando acordam. Vão ter fome depois de 2 horas. Isso não tem problema, né? A criança pode ser assim. Ou pior, tem gente que fala assim, o meu filho não come, eu vou obrigá-lo a comer porque ele come muito pouco. Mas, como já dizia o Dr. Carlos Gonzalez, né, o comer pouco é muito relativo. E vocês podem ter certeza, o pouco para você é o suficiente para o seu filho. Dani, ele só comeu um palitinho de cenoura e um pedacinho de carne. Tudo bem. Era isso que ele precisava para aquele momento. Ele não vai passar fome, ele não vai adoecer, ele se respeita, ele se conhece, tá? E mais uma vez a gente pode juntar esses 3 itens, né? Do desistir, do mascarar e do obrigar a criança a comer, que aí a gente tem a chantagem do se não comer não ganha sorvete, se não comer a mãe vai ficar triste, se não comer vai ficar doente, qualquer chantagem desse tipo. E o que acontece? Se a gente juntar esses 3 itens, a gente foca muito na nutrição comportamental. Que eu sempre falo, gente, eu sou nutricionista infantil e comportamental, né? O que é o comportamental? Em uma fala, é o respeitar a sua fome e a sua saciedade. É saber o quanto você precisa comer e a hora que vai começar e que vai parar de comer, tá? E o bebê, ele sabe, gente, entendam isso. O bebê, ele é muito mais esperto do que a gente imagina, tá? E ele sabe quando ele tem fome, quando ele precisa comer e quando ele já está satisfeito e ele não precisa mais de comida. Então, por favor, gente, se eu posso pedir, se eu posso dar essa dica, essa orientação para vocês, não forcem a criança a comer, não mascarem os alimentos para ela, independente se seja um bebezinho, se seja uma criança um pouco maior, tá? E não desistam nas primeiras tentativas. É um dia de cada vez, ninguém falou que ia ser fácil, a gente sabe disso, tá? Mas tenham calma, paciência. Não deu certo hoje? Respira fundo, amanhã a gente começa tudo de novo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês consigam entender que não é... Eu sei que às vezes vocês não fazem por mal, vocês fazem querendo que a criança tenha uma alimentação mais saudável, mas as consequências disso são muito piores, desculpa, tá? Então, eu espero dar uma luz para vocês, o que vocês precisarem, vocês sabem que eu sempre fico à disposição no Facebook, no Instagram, no e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudá-los, mostrar para vocês que é possível sim ter uma alimentação saudável, prazerosa e curtir esse momento com a criança, tá
bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que a sua dúvida pode ser o tema do meu próximo vídeo. Grande beijo, até a semana que vem, gente. Tchau, tchau.